Em primeiro lugar, acho que o ponto de partida, quando eu li o tema, quando eu li o mote deste nosso encontro, que também é um encontro, pegando ali na expressão da Eugénia, e li, não é? Migrantes e refugiados contra o medo da diferença. E fiquei a pensar que aquilo que me causa medo não é a diferença, mas é a indiferença. Isso para mim é o maior dos medos, e acho que é o medo que nós realmente enfrentamos na nossa sociedade hoje em dia. Que é que esse medo ganhe terreno e que nos leva a fazer estas distinções e este discurso entre nós e os outros, nós e eles, em vez de caminharmos no sentido de percebermos, e isto é uma expressão que eu ouvi no outro dia e que me fez todo o sentido, que é percebermos que o que existe em nós é um modo diferente de sermos o mesmo. Eu acho que colocar as coisas nesta perspectiva, acho que é o caminho que nós devemos abraçar. Como jornalista, desde muito cedo, desde há muito tempo que comecei a trabalhar estas questões das migrações forçadas e comecei a me interessar por esta temática. Estive em alguns campos de refugiados na Argélia, portanto, refugiados sarauís na Argélia, estive também em campos de palestinianos e sírios na Jordânia, de congoleses em Angola, e quando começou aquela grande vaga de migração de refugiados para a Europa, comecei a interessar muito pelo tema e a tentar perceber, ou seja, havia aquelas imagens que todos nós nesta sala provavelmente vimos, dos barcos lotados com pessoas a chegarem, e comecei a pensar de que forma é que, a ver estas imagens, não é, dos coletes que são deixados depois nas ilhas gregas, isto é numa das ilhas da Grécia onde eu estive. E estes barcos lotados, não é? Começar a pensar que motivações é que podem estar por trás de cada uma destas pessoas para arriscar a vida, como nós sabemos que tantas vezes acontece, para fazer esta travessia. E foi a essa curiosidade pessoal e jornalística juntou-se também uma vontade de querer ser uma testemunha mais ativa no que estava a acontecer na Europa, portanto, ou seja, já não estava a falar de um país longínquo, estava a falar aqui às nossas portas, às portas da Europa. E, nesse sentido, decidi ir trabalhar como voluntário para uma das ilhas da Grécia, com uma organização norueguesa. E fui parar, portanto, a uma ilha chamada Kilos, aqui na Grécia. E nesta ilha percebi muitas coisas, e aquilo que eu gostaria de partilhar, começar por partilhar convosco, são algumas das vozes, ou seja, quando me convidam para participar nestes encontros e mesmo nas sessões de debates que eu faço com os jovens, eu acho que é importante tentar canalizar aquilo que para mim me tocou mais, que foi de facto poder conhecer as pessoas, que elas partilhassem as histórias de vida que traziam com elas na sua bagagem, e é isso também que eu queria me propor um bocadinho a fazer aqui convosco e apresentar-vos algumas das pessoas que eu conheci e que me marcaram até hoje e que as vozes eu transporto neste momento também, até porque a maior parte delas eu continuo em contacto. A ilha é Kilos, na Grécia, o campo era este, era o campo de Suda. Este campo, entretanto, já foi fechado, as condições realmente eram mesmo muito más e ele acabou por ser já encerrado, felizmente. Posso começar por contar a história desta mulher. Eu não pus ali o nome dela, porque já vou perceber porquê. Ela é nigeriana e estava aqui neste campo, estava grávida, de 7 meses, entretanto já depois teve o seu bebê. E ela estava aqui neste campo porque ela vinha da Nigéria, que é um país rico, é o maior produtor de petróleo africano, um país onde os portugueses também tiveram, desde há muitos séculos, no comércio de várias matérias-primas, mas neste momento a Nigéria é um país pobre para pessoas como esta mulher, que sem trabalho e com condições de vida muito precárias, foi recrutada, digamos assim, por uma pessoa que, no mercado onde ela tentava fazer a vida com a mãe, chegou-se ao pé dela e disse: olha, eu tenho uma loja de produtos africanos em Istambul, o negócio está a correr muito bem, vem trabalhar comigo, que de certeza que vais encontrar um bom modo de vida. E ela voou de Lagos para Istambul, e quando chegou a Istambul não havia loja nenhuma, o que havia um quarto onde ela era obrigada a prostituir-se, e onde estava fechada, ficou sem passaporte, ou seja, entrou numa rede de tráfico humano, que é a escravatura do século XXI. E era a história, ela estava sozinha no campo, porque entretanto tinha conseguido fugir,
e foi de Istambul para a costa, para uma cidade da costa da Turquia, e foi a partir dessa cidade da costa da Turquia que ela apanhou então o barco e veio parar a esta ilha onde eu a conheci. E entretanto, depois, teve imenso tempo quando eu a conheci, ela nem sequer estava ainda na listagem das pessoas que estavam a ser identificadas pelo Acnur na altura, e estava ali sozinha, nunca tinha feito uma ecografia, nunca tinha tido uma consulta médica sequer, e estava grávida de 7 meses. Portanto, foi uma das pessoas que eu conheci e que mostra também uma das pessoas e do percurso de vida que tem. A Yosra era síria, uma mulher síria, e aquela expressão de uma forma diferente de ser a mesma, neste caso, porque é uma mulher, eu identifiquei muito com ela, porque era uma mulher na casa dos 30 anos, professora, licenciada em Engenharia Agrícola, com uma vida perfeitamente normal, falávamos as duas em inglês, o inglês dela era perfeito, além do árabe também falava alemão, e antes da guerra começar tinha marcado muito, estava, portanto, com os planos de fazer um intercâmbio para a Alemanha para melhorar a aprendizagem do alemão. Entretanto, a guerra da Síria começou, as relações entre a Síria e a Alemanha ficaram bloqueadas e o intercâmbio já não aconteceu. Ela ficou na Síria e durante o período de guerra teve duas filhas, que são estas duas meninas. Este aqui é o marido, que era engenheiro mecânico. E a Yosra, para mim, foi muito importante eu conhecê-la, porque uma das coisas que eu percebi enquanto estava lá no campo, e acho que é um pensamento, que é uma tendência neste pensamento eu própria tinha, que era nós acharmos que aquelas pessoas, aqueles migrantes, aqueles refugiados tinham condições de vida muito precárias nos seus países de origem, e por isso muito mais facilmente conseguem fazer face às dificuldades que são estas, estar num campo de refugiados, a viver numa tenda, sem água quente, com balneários conjuntos, sem eletricidade durante todo o dia. Nós talvez tínhamos um bocado essa ideia, que eles vêm de contextos muito miseráveis e por isso são mais resilientes e conseguem mais facilmente ultrapassar estas questões. No caso deste casal mostrou que não, de facto que não, eles tinham uma vida perfeitamente normal, não é? Iam buscar tinham as filhas, iam buscar as filhas à escola, iam a bares, iam a restaurantes, tinham uma vida como qualquer um de nós aqui nesta sala. E só que a guerra começou e não estavam à espera, não tinham o sonho europeu de forma nenhuma, ou seja, não tinham aquela ideia que era ir para a Europa porque quer isto e quer aquilo, não. A única coisa que ela dizia é que eu quero voltar para o meu país. Os pais, ela vivia em Damasco, entretanto começou a guerra primeiro em Damasco, eles acabaram por se mudar para a terra de origem dela, que era o Der Hazur, que é numa zona ao pé, mais agrícola, ao pé do rio Eufrates, onde tinham os pais, onde tinha a avó de 90 anos, eles todos comunicavam por WhatsApp nesta altura. E, portanto, ela não tinha de todo o sonho europeu e ela só queria que a guerra acabasse para ela poder voltar para a Síria. O Zico foi muito interessante, porque o Zico falava português. Eu soube do Zico porque me disseram assim: tu és portuguesa, os outros voluntários, tu és portuguesa, há aqui um refugiado ou um imigrante que ele fala português. E quando eu soube disso, fui lá ter com ele e pedi-lhe: olha, gostava de fazer uma entrevista. E ele virou-se para mim e disse: não tem maca. E não tem maca é uma expressão que se usa em Angola, quer dizer, não tem problema, tudo bem. E então eu achei muito interessante. E depois falámos, e ele nasceu em Kinshasa, também é da República Democrática do Congo, que também é um país riquíssimo, tem 80% das reservas no minério, que é muito cobiçado por multinacionais, que todos nós utilizamos nos nossos telemóveis, nos computadores, por todo lado. Ou seja, ele vem deste contexto. Mas é um país também com muitos conflitos, é um país com um dos maiores índices de corrupção do mundo e com um dos mais baixos níveis de democracia do mundo. E há muita gente, não é, que lucra com este caos da República Democrática do Congo, só que o Zico não é uma dessas pessoas. E não sendo uma dessas pessoas, tinha que lutar muito para sobreviver. E o que ele fazia ele foi para a fronteira, para uma cidade que é o Luvo, que é uma fronteira entre Angola e a RDC, e nesta fronteira, portanto, ele fazia comércio. Há um sistema de trocas muito interessante, que é com permutas, ou seja, eles não usam dinheiro, eles têm, imagine-se, uma lata de nido, daquele leite em pó que se usa lá muito, leite, e trocam por jeans, por exemplo. Depois tem aqueles cremes de beleza que há de um lado, mas não há do outro, então trocam por cerveja cá do outro lado. Então, conseguem fazer negócio e vida de uma forma muito, muito precária, desta forma. E ele, para conseguir vender mais cremes de beleza, como ele dizia, aprendeu a falar português, que era para conseguir cativar as clientes angolanas e para vender mais
mais cremes. E também é muito, pronto, achei interessante, eu quis tirar esta fotografia com ele aqui porque está ali aquele grafite a dizer no borders, não é? E era a ironia de estarmos num campo de refugiados, no muro a dizer no borders, ao mesmo tempo um homem que acabou por fazer sobrevivência também da existência de uma fronteira. E depois isso também me fez pesquisar um pouco e é interessante perceber que aquela cidade, Lugo, é muito estratégico, ou seja, quando foi da Conferência de Berlim, quando as potências europeias fizeram aqueles desenhos a régua e esquadro e esquartejaram o continente africano, esta zona, era uma zona onde era muito normal haver, era o Congo e o Banza-Congo, que hoje em dia é Angola. Mas, portanto, havia muita circulação das pessoas daquela etnia, falavam a mesma língua, o Kikongo, e portanto, tinham aquela circulação e aquela mobilidade normal. A partir do momento em que foram colocadas fronteiras, tudo isto muda, não é? As trocas tradicionais, trocas culturais, sociais, houve ali desde sempre, desde essa altura, há ali uma quebra na normalidade do que são as mobilidades daquelas pessoas daquela região, que acabam por trazer muitos problemas que até hoje ainda persistem, nomeadamente depois também em relação a tribos rivais que não tinham contacto, passaram a ser obrigadas a conviver, ou seja, há depois um historial que explica também muito do que se passou depois de guerras civis, de contextos muito complicados que ainda hoje perduram. E no fundo, o ZIC é um exemplo, na minha opinião, de grande parte da população africana que tem ainda hoje em dia muitas dificuldades em sobreviver, e daí ele estar neste contexto. Foi muito engraçado, ele pediu-me depois músicas em português, porque ele dizia que gostava muito de falar português, ele falava além de português, falava lingala, falava francês, e não queria esquecer-se do português, então pediu-me músicas, quis que eu pusesse assim numa pen, assim, uma série de músicas em língua portuguesa para ele não se esquecer. Se eu tiver a abusar muito das línguas. Não sei. Não, assim, está bem. Esta família é uma família do Afeganistão. Eles são 4 porque estava um bebê, estava a dormir lá dentro. E eu gosto muito de falar, quando falo com os jovens nos debates, gosto muito de falar também desta família, porque eu acho que é muito importante. Porquê? Porque nós, mesmo no título do nosso encontro, nós temos essa questão, que é os migrantes e os refugiados. Ou seja, temos essa dualidade. Porque existe, e são conceitos que são importantes, mesmo a nível jurídico e tudo mais. Mas no caso, por exemplo, esta família mostra como é perigoso muitas vezes a utilização destas dicotomias. E eu explico porquê. Porque se nós pensarmos no que é o refugiado, qual é que é o conceito de refugiado, o que nós vemos pela Convenção de Genebra é que são pessoas com temores fundados de perseguição, seja em razão da raça, da etnia, da religião, e vítimas de violência, não é? E esta família, eles estavam aqui porque são do Afeganistão, pertencem a uma minoria religiosa, que são os yazidis, e temiam pela vida da menina por causa dos talibãs. E eles fugiram do Afeganistão precisamente porque tinham medo do que podia acontecer. Mas para efeitos oficiais, eles não podiam, a União Europeia não estava a conceder o estatuto de refugiado a pessoas vindas do Afeganistão porque considerava que não há um conflito generalizado. Então só tinha que ser só caso a caso, é que seria pontualmente ver cada situação, mas que era muito complicado no caso dos afegãos. E, portanto, esta família, quando eu a conheci, já estava aqui há mais de 6 meses nestas condições. E o que ele perguntava ao pai era: acha que nós somos terroristas? Porque é que nos têm aqui prisioneiros durante este tempo todo? E então acho que é uma... Depois a Rima era uma professora do ensino secundário, era uma professora de História, que me dizia que antes dava aulas de História e que agora passou ela a ser uma personagem da história do seu país e, no fundo, da história também do mundo, e que todos os manuais tinham que ser reescritos, mesmo em relação ao património, todo o património que a Síria tinha, arquitetónico, cultural, foi tudo destruído e dizimado, e tudo aquilo tem que ser reescrito agora. Depois, quando estive a recolher estes testemunhos e entrevistas e a trabalhar no campo, quando voltei, vinha muito frustrada, vinha muito zangada, vinha assim, e não sabia muito bem de que forma é que eu podia canalizar aquilo. Escrevi para alguns dos meios de comunicação social sobre aquilo que tinha visto e ouvido, e comecei a ser convidada para ir às escolas, participar em debates e em conversas do género deste que nós estamos aqui a ter.
E depois disto, também, através do Serviço Educativo da Fundação Carlos Gulbenkian, comecei também a fazer este tipo de debates, a mostrar fotografias que tinha recolhido e a contar alguns destes testemunhos e a tentar. Este é um dos slides que eu uso nestas apresentações, que é tentar um bocadinho desconstruir os mitos, porque é muito interessante. Nós muitas vezes vemos que a partir de uma certa idade, é muito fácil para grande parte dos adolescentes replicarem estes mitos e estas ideias pré-concebidas. Ou seja, o que eu noto é, se estamos a falar, por exemplo, do primeiro ciclo até ao 5º, 6º ano, que ainda há muita ingenuidade e ainda é tudo muito simples, e para eles são simplesmente outras crianças que vêm de outros países e têm que ser acolhidas e recebidas. A partir de uma certa altura já se ouve muito estes mitos e estes preconceitos, não é? A questão do são terroristas e a questão do telemóvel, não é? Como é que eles têm telemóvel? Precisamente porque é aquela ideia que nós temos, não é? Que são tão pobres, são tão desgraçados e têm telemóvel. Têm telemóvel porque o telemóvel é um bem de uso comum, independentemente desses países. Em todos esses países, hoje em dia, um telemóvel é barato e é fácil de adquirir. Portanto, ter um telemóvel não é nada de especial em nenhuma geografia no mundo. E pronto, é este tipo de coisas que nós tentamos trabalhar. Isto também são alguns dos números e das imagens que eu mostro. Metade dos refugiados tem menos de 18 anos, ou seja, metade dos refugiados tem a idade ou menos da idade desses jovens com quem eu falo nestes encontros. Falamos também, debatemos acerca de notícias que saem nos mídia. Mostro-nos estas imagens dos muros que são construídos um pouco por todo o mundo. Aqui são imagens depois mais micro de alguns desses sítios. E debatemos estas questões das barreiras físicas, os muros físicos que existem entre os países e depois os outros muros, os muros invisíveis, aqueles muros que nós colocamos entre nós, entre pessoas, precisamente levando ao título do nosso encontro, este mote, não é? Que é aquela distância, aquele medo que nós colocamos entre os nós e os outros, o nós e o desconhecido, aquilo que é diferente, aquilo que é diferente do que nós estamos habituados. E depois estas estratégias de derrubar o muro, não é? Como é que nós derrubamos o muro? E aí pego também naquilo que a Eugénia falou, na aproximação, no encontro, não é? No tentar perceber a perspectiva do outro lado. Costumo usar este exemplo do Aristides de Sousa Mendes como alguém que lutou no seu tempo e com aquilo que tinha disponível contra estes muros da indiferença e da injustiça. Utilizo também a arte. Isto é um artista francês de street art, assim, muito alternativo, e que tem trabalhado muito estas questões dos muros e das migrações de uma forma muito engraçada e muito curiosa. Por exemplo, aqui o que ele faz, eu acho que é um bom princípio, que é resgatar um bocadinho aquela curiosidade de criança, que eu acho que nós devemos manter para o resto da vida, que é sempre não nos importarmos com aquele muro que está lá, com aquela barreira que nos é imposta, e ter sempre aquela curiosidade de espreitar o que é que está do outro lado e não temer espreitar o que é que está do outro lado. Uso também muitas destas instalações de um artista chinês, que é o Ai Weiwei, que com coletes, isto é em Berlim, é num teatro em Berlim, e ele colocou uma série de coletes salva-vida que recolheu nas ilhas gregas e, portanto, fez esta instalação para chamar a atenção precisamente desta questão. Aqui foi outra instalação que ele fez com um barco gigantesco num armazém na Austrália, e depois, a partir destas imagens e de outras, nós construímos e desconstruímos. Este foi também uma sessão um pouco mais longa, foram 3 dias numa escola em Sintra. Este foi do Alto Comissariado para as Migrações, e durante 3 dias eu estive a trabalhar nesta oficina, uma oficina de storytelling, onde trabalhávamos os percursos migratórios de cada um deles. Ou seja, havia tínhamos lá portugueses sem contexto migratório, à partida sem contexto migratório, mas depois, quando foram pesquisar para casa, perceberam que não era bem assim. Há muitos afrodescendentes, etnia cigana, brasileiros, ucranianos. Então, pronto, foram uns grupos muito interessantes, e trabalhámos estas questões de nos colocarmos, olhar um para os outros e a querer saber que histórias é que estavam por trás da vida e dos familiares de cada um. E depois eles fizeram, depois de várias dinâmicas, de vários trabalhos que fizemos, eles colocaram-se no papel de entrevistados e de entrevistadores, ou seja, isto fazendo um pouco aquilo que eu tinha feito na ilha de Chios, na Grécia, foi eles fazer isso aqui uns com os outros. Ou seja, querem saber qual é que era a sua história, qual é que era o percurso de cada um e de cada uma das famílias,
e os resultados foram muito interessantes. E pronto, termino como comecei, que é com esta imagem que eu também gosto muito, desse tal artista francês, em que, portanto, isto é na fronteira entre os Estados Unidos e o México, e ele fez esta instalação porque isto é um piquenique, em que as pessoas estão, tanto do lado dos Estados Unidos como do lado do México, a fazer um piquenique em conjunto com o muro ali pelo meio. E eu acho que isto também é muito significativo, não é? E que também nos mostra que podem existir essas barreiras físicas entre países, entre Estados, entre governos, mas entre pessoas isso tem que ser e pode ser ultrapassado.